A sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 46. Nós vamos estar fazendo a leitura de todo esse salmo, salmo de número 46, dos versos de 1 a 11. Quero dizer você também, meu amigo visitante, que está conosco nessa noite, tanto aqui presencial, quanto também nos acompanhando nas nossas transmissões, que a sua presença nos traz muita alegria. E nós desejamos que o Espírito Santo de Deus fale tremendamente ao seu coração, como também de toda a igreja presente aqui nessa noite. Convido os irmãos que estejam fazendo essa leitura comigo de forma alternada. Eu estarei lendo os ímpares e os irmãos os pares, e assim nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejam a sua fúria, os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. A oração já foi feita pedindo a instrução de Deus que esclareça os nossos corações. Então que esse mesmo Espírito que já foi intercedido, ele nos enche do entendimento para compreendermos qual que é a palavra do Senhor para nós nessa noite. O tema que eu quero tratar com os queridos já é escrito como o tema preposto deste salmo, que fala que Deus é o nosso refúgio. O que seria um refúgio? Em tempos de guerra, nós temos a figura dos bunkers, que eram usados pelos soldados para ali se defenderem dos ataques aéreos e até mesmo da inserção dos soldados. Uma base forte de onde eles poderiam se proteger e se resguardar. E alguns países usam bunkers como refúgios, países onde nós temos problemas com catástrofes, furacões, tempestades. Então, algumas residências, aqueles que são mais afortunados, possuem os bunkers, onde eles são alojamentos abaixo do seu lar, onde eles se refugiam em tempos de tempestade. Nós, quando estamos caminhando pela rua, e aí o tempo resolve virar, aquele sol se esconde por trás das nuvens e começa uma chuva forte. Nós procuramos um refúgio debaixo de alguma cobertura para não se molhar, para nos resguardarmos. Aonde nós temos buscado refúgio para refugiar a nossa alma no tempo da aflição, no tempo das perseguições ou daquilo que tem tirado a nossa paz? O Salmo 46, ele é uma poesia, ele é um hino de louvor que inspira confiança e esperança em Deus. O Salmo ele começa com uma linda afirmação: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse salmo que ele é escrito, pelos filhos de Corá. E eles vêm trazendo toda essa poesia, como muitos outros salmos que são escritos pelos filhos de Corá,
a grande maioria deles, se não toda a maioria, tem as mesmas características: fé, devoção a Deus, confiança, adoração ao Senhor pela sua soberania, pelo seu poder, pelos seus feitos. E essas palavras deste primeiro verso do Salmos 46, ela já carrega a essência central de todo o Salmo: a confiança na presença e no poder de Deus em meio às dificuldades. Ele nos lembra que nós não estamos sozinhos e que Deus, Ele está sempre pronto a nos auxiliar. Nós temos várias versões de traduções da Bíblia e em todas elas o Salmo ele começa da mesma maneira, mas se muda a parte B, o final desse versículo. Eles sempre começam com: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, aí na NVI diz, socorro presente na adversidade. Na versão King James Fiel, 1611, ele diz que é o socorro presente na atribulação. Na Bíblia da tradução livre, diz que é o socorro presente na angústia. Na nova versão transformadora, diz que ele é o socorro sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflições. Apesar de nós termos várias versões, todas elas nos levam para uma única certeza: que independente da situação, independente do que está cercando a nossa vida, independente do que está acontecendo conosco, podemos encontrar refúgio e fortaleza seguro em Deus. Ele é o nosso lugar seguro, a nossa proteção em tempos de angústia. No decorrer do Salmo, nós vemos o salmista descrever uma série de eventos caóticos, ameaçadores, como terremotos, montanhas se deslocando em mares tumultuosos. Essas imagens nos invocam uma sensação de instabilidade, de insegurança, de temor. São metáforas usadas pelo salmista, poderosas para as adversidades, para nos mostrar as dificuldades tamanhas que podem se levantar contra nós. Coisas que podem aparecer no nosso dia a dia, em que nós precisaremos olhar para elas e encarar de frente, de não ter como recuar, de serem circunstâncias e situações que vamos precisar atravessá-las. Mas ao mesmo tempo que ele mostra isso tudo, ele nos mostra que em meio a todas essas circunstâncias aterroradoras, nós podemos permanecer firmes e confiantes que Deus é o nosso refúgio. Esse salmo, ele traz diversas verdades, muitas verdades. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela só é coberta de verdades. Mas eu gostaria de destacar 3 verdades neste salmo que nós precisamos levar em consideração em nossas vidas. A primeira verdade, ela está descrita nos versos de 1 a 3, é onde ela nos revela a proteção divina do nosso Deus. No versículo 1, o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas atribulações. Aqui tem 2 coisas que o salmista diz. Ele diz quem Deus é, e ele diz a consequência de Deus na sua vida. Deus, ele é o socorro, Deus, ele é o refúgio, e é Ele quem o fortalece, é Ele quem dá ânimo, é Ele quem segura suas mãos na hora das atribulações. Mas Ele não para por aí, Ele vai continuando dissertando: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Essa afirmação do salmista é uma expressão de fé e confiança em Deus. Mesmo que as coisas ao nosso redor mudem drasticamente, nós podemos confiar que Deus é fiel e poderoso o suficiente para nos proteger. E quantos de nós já não atravessamos alguma dificuldade em que nossa vida precisou ser transformada de uma forma drástica?
Nós hoje, por exemplo, atravessamos muitas situações em que, querendo ou não, influenciam diretamente a nossa vida, em que nós precisamos nos manter fiéis ao propósito do Senhor sobre nossa vida. As dificuldades, elas têm se levantado todos os dias, toda manhã. O inimigo de nossas almas, ele já tem certeza do final da sua história. Ele já sabe qual é o ponto final que o aguarda, e ele levanta todos os dias ferozmente, como se pudesse mudar alguma coisa. Ele trabalha de uma forma como que se ele, de alguma coisa que ele fizesse, ele pudesse mudar o fim de sua história, ele pudesse mudar o fim do seu destino. E por causa desse trabalho impetuoso dele, as dificuldades entram na nossa vida de forma sorrateira ou de forma drástica, de forma que nos impulsiona a realmente abalar as nossas estruturas emocionais e físicas, seja ela uma dificuldade financeira, a política que nos assola, a situação econômica, a situação social que nós temos enfrentado. Todas essas coisas se levantam contra nós e de alguma forma pode mudar a realidade dos nossos dias de forma drástica. Mas neste salmo nós vemos que mesmo que isso tudo aconteça, nós podemos confiar no Senhor. Ele é o nosso refúgio, onde nós precisamos buscar o nosso socorro. No verso 3 ele vem dizendo: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele vem citando aqui a força, a ira da natureza. Mesmo assim, diante de toda essa fúria impetuosa do mar, mesmo mediante a fúria da natureza, aquilo que nós não temos como medir e nem tampouco resistir. Já tentou andar contra um vento forte? Como que é difícil? Graças a Deus, nós aqui no Brasil, nós não temos ventos tão fortes igual a América do Sul. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde existem tornados e furacões. Mas se nessa simples vento que nos corta, às vezes com a poeira da estrada, já nos incomodam, pensam a fúria impetuosa da natureza sobre nós. Nós não somos carregados dessas fúrias, mas há algumas outras fúrias da natureza que nos assolam. A doença, a morte, e também podemos ser atacados por alguma catástrofe, mesmo que não faça parte do nosso quadro geográfico. Mas mesmo diante de toda essa fúria da natureza, mesmo que o mar brada e que o vento soe, é apenas criação de um Criador. E o salmista diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mesmo que a natureza se volte contra nós e nós possamos passar pela nossa mente que por algum instante nós vamos padecer, nós podemos confiar nesse Deus. Nesses 3 primeiros versos nós vemos o salmista afirmar que Deus é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele nos protege dos perigos, Ele nos dá força para enfrentar as dificuldades. O salmista ele usa uma imagem figurativa da fortaleza para mostrar que que Deus é realmente uma muralha que nos cerca, que nos protege, que nos rodeia, um escudo que nos defende. Essa imagem nos faz lembrar que Deus é a nossa segurança e proteção. E em meio à tempestade da nossa vida, nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. A segunda verdade que esse salmo ele nos traz é que ele descreve a presença de Deus no meio do seu povo. No verso 4, ele começa dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse verso ele começa dizendo de um rio que flui através de Deus, trazendo na cidade de Deus, trazendo alegria e vida.
Meus irmãos, Jerusalém não possuía rio como outras cidades daquela época. E o salmista ele vem descrevendo justamente para o povo que se nós temos segurança, se nós temos sustento, é a presença de Deus que nos dá essa garantia. O Deus Criador está no meio do povo, está presente no povo. Outra figura que é usada, outras figuras, no caso, que são usadas para representar a presença de Deus no meio do povo, é quando ele diz que a cidade de Deus, que nesse caso era a cidade de Jerusalém, e o santuário era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. E Ele está conosco. Esse Deus que estava presente, figurativa, através da simbologia de um rio que flui do trono de Deus e que corre na cidade, a própria cidade de Deus, a figura do santuário, onde representava a presença de Deus no povo. Hoje nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo Consolador que habita em nós. O Deus Criador enviou seu Filho morreu, nos redimiu, nos aproximou novamente desse refúgio. É Ele que nos trouxe novamente a presença de refúgio. É Ele que nos trouxe a adentrar a essa grande fortaleza. É Ele que nos deu esse acesso, mas Ele subiu aos céus. Mas não nos deixou sozinho, porque Ele deixou o Espírito Consolador. E é esse Deus que está presente nas nossas vidas hoje. Não há o que temer. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Este verso ele completa o verso 4. É uma vírgula final, um ponto final chegando para dizer que a confirmação de que Deus está presente, mas ele ainda diz um pouco mais. Ele diz que Deus o ajudará desde antemanhã. Você sabe o que quer dizer essa referência, meu irmão, desde antemanhã? Ele quer dizer que a sua luta pode durar toda a madrugada, mas o Senhor estará contigo. A sua luta vai virar a madrugada e o sol vai arraiar e amanhã vai começar, mas o Senhor estará contigo. Passará todo o dia e à tarde e à noite voltará e você entrará na madrugada novamente, mas o Senhor estará contigo. A presença de Deus está no meio do seu povo. Não há por que temer. É difícil? É. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é simples. Estou dizendo que nós podemos confiar. Afinal de contas, nós confiamos em tantas outras coisas que, mediante ao senhorio de Deus, mediante a esse refúgio, são tão supérfluas e banais, mediante a criação do Deus que é o nosso refúgio. Mas ele diz: bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse verso destaca o poder desse Deus presente no meio do seu povo. Mesmo que as nações do mundo sejam inquietas e os reinos sejam perturbados, Deus é maior do que todos eles. A sua voz é suficiente para poder acalmar todas as nações e trazer juízo como Ele quiser. Todas as coisas vieram a existir ao som da sua voz, e ao som da sua voz todas as coisas lhe prestam reverência. Se Ele quiser, da mesma forma que Ele diz, haja, Ele diz, acabe. Cessa, termina. Não foi isso que aconteceu na tempestade, enquanto eles estavam no barco com os discípulos, e aquela tempestade, já ia falar uma redundância, né? Uma tempestade tempestuosa acontecendo, e os discípulos se desesperaram, como homens simples, normais, como nós somos, pecadores, imperfeitos, incrédulos. Mediante aquilo temeram o coração, e Jesus disse: tempestade,
sossega. Vento, você cessa. E as coisas se cessaram, ao som da sua voz. E Ele está falando conosco da mesma forma. Algo te assola, meu querido? Algo te oprime? Descansa em Deus, que ao som da voz dEle, tudo vai se acalmar. Mas antes você precisa ouvir a voz de Deus. Primeiramente, o seu coração precisa ouvir essa voz poderosa, para que essa voz poderosa se levante a seu favor. O salmista vem dizendo algo interessante no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso socorro e refúgio. O salmista aqui, ele vem trazendo novamente, com outras palavras, o mesmo sentido do que ele começou escrevendo esse salmo. Ele vem dizendo, reafirmando, mesmo diante disso tudo que a gente acabou de ver, sobre as tempestades, sobre a força da natureza, sobre as coisas que podem nos assolar, porque uma coisa é eu pegar e falar bem assim: estou com Deus, vou enfrentar as dificuldades, independente das coisas que possam me cercar, Deus está segurando a minha mão e eu vou junto com Ele. Mas aí vem a dificuldade, vem a tempestade, vem o terremoto, vem a assolação, vem a morte, vem a doença, e o seu coração começa a ficar angustiado. E aí, de repente, no meio do caminho, a gente esmorece e já não lembra mais desse Deus. Aqui ele vem afirmando que mesmo que isso tudo aconteça, permaneçamos fiéis, permaneçamos confiantes nesse Deus, permaneçamos firmes. Pode passar o que for, o tempo, a situação, a adversidade, mas a nossa confiança no Senhor tem que permanecer a mesma, porque a palavra do Senhor não passa, a palavra do Senhor é eterna, ela vai desde o início até o final, a palavra do Senhor é imutável. Então, se Ele falou assim: estarei convosco todos os dias, é todos os dias, mesmo que o meu olho não possa enxergar, mas Ele está presente. E o salmista vem dizendo, depois disso tudo que ele relatou: o Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio. Pensa quantas coisas o povo de Jerusalém atravessou, quantas perseguições, cativeiros, dificuldades, e mesmo assim o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Isso não quer dizer que nós estamos isentos das dificuldades. Elas vêm para nos confundir, elas vêm para nos provar, elas vêm para nos forjar, elas vêm para nos testar a nossa fé, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação. Mas mesmo que os nossos olhos não possam enxergar, o Senhor está conosco. Nesses versos de 4 a 7, o salmista afirma que o Senhor dos exércitos está presente e Ele faz a sua presença fluir no meio do seu povo. E nada é capaz de abalar essa cidade, porque a presença do Senhor está com ela. A sua voz, ao som de sua voz, as nações se abalam, as terras desaparecem. O Senhor está guardando a todo o seu povo do perigo. Creia nisso. Ele é o nosso refúgio, nosso abrigo seguro e a nossa fonte de paz. É Ele que nos dá paz. É Ele que nos traz o contentamento. Mas a terceira verdade que esse texto também nos traz é que ela exalta a soberania de Deus. Quando nós vemos do verso 8 até o verso 11, o salmista começa dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aqui, meu querido irmão, nós temos um convite a observar os feitos do Senhor,
as ações poderosas do Senhor, seja por meio da natureza, de forma natural, ou através da espada. Nós que temos a Bíblia, a revelação por completa, que já conhecemos toda a história do povo de Deus, nós vemos de Gênesis a Apocalipse a ação de Deus. Aqui eles tinham ainda uma ação limitada, uma noção limitada, porque eles tinham noção do que aconteceu do dilúvio, né? Veio o dilúvio, veio o povo sendo liberto do Egito, veio a destruição de Sodoma e Gomorra, veio Josué enfrentando todas as cidades e Deus livrando o povo, guardando o povo, conquistando o povo através da espada. Nós vemos a ação de Deus de uma forma grandiosa só até nesse período. Isso é o que o povo enxergava naquela época. Essa era a visão do povo em relação dos feitos do Senhor, mas nós somos privilegiados. O próprio mestre disse, Jesus Cristo, que o menor de nós é maior do que João Batista, porque os nossos olhos, ao nosso conhecimento, veio coisas que transcenderam o tempo de João. E nós podemos admirar os feitos do Senhor. Isso é uma lembrança para nós nos dias de hoje. Está difícil, meu irmão? Está difícil. Vou dizer de novo, né? Não é fácil. Mas olha o que o Senhor já fez. Volta um pouquinho, dá um passo atrás e começa a contemplar as obras do Senhor. As coisas magníficas que o Senhor fez para que nós pudéssemos usufruir hoje. Eu duvido que aqui nesse templo, e alguém que esteja nos assistindo pelo nosso canal, não tenha tido uma mínima sequer de experiência com Deus, em que você pôde provar da grandeza e da soberania de Deus na sua vida. Talvez aconteceu muitas, e aí fica difícil lembrar uma de imediata, mas eu vou trazer uma memória: a sua salvação. O maior feito de Deus por nós, na nossa vida, foi a salvação. E aí você acha que um Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, entregou o seu Filho, não vai te guardar dos perigos dessa vida, das assolações dessa vida? Ele deu o Filho dele para morrer por você, para que você tenha acesso a Ele novamente, para que você tenha intimidade com Ele novamente, para que você se aproximasse dEle novamente, e você acha que Ele faz isso tudo, e não vai olhar por você, não vai honrar a sua palavra? Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para que se arrependa do que Ele prometeu, mas para isso, precisamos confiar na sua palavra. No verso 9, ele vem continuando a dizer: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O poder de Deus sobre as nações, queridos, ele é gigantesco. Ele é capaz de pôr termo a qualquer guerra. Nós temos visto hoje algo atual dos nossos dias, é a guerra que tem acontecido entre a Rússia e a Ucrânia. Se Deus quisesse que aquilo ali tivesse acabado, já tinha acabado há muito tempo. Não ache que algum líder mundial vai se levantar para ser o locutor da paz entre a Rússia e a Ucrânia, que não vai ser isso. Não vai ser um líder, um homem, uma mulher, alguma coisa que vai acontecer. Quando o Senhor quiser, Ele vai acabar com a guerra. Assim como Jesus derrotou todos os seus inimigos, o pecado, a morte, o diabo, Deus ele é capaz de derrotar qualquer inimigo, para que aqueles, e isso é algo interessante, porque para nós, que somos filhos de Deus, que aguardamos no Senhor, isto é uma mensagem confortadora. Saber do poder de Deus sobre todas as coisas.
e Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas para aqueles que se levantam contra o propósito do Senhor, este é um aviso perturbador. E mesmo assim, eles não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Mas vai chegar um tempo, como nós cantamos, em que todas as nações, elas virão diante do Senhor. E aí, se é alguma nação a favor, ou se é alguma nação contra os feitos do Senhor, não adianta, porque todos terão que adorar ao Senhor. Isso é o que o próprio salmista diz. No verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Nesse verso, querido, às vezes nós temos algumas interpretações um pouco equivocadas, que levam para o nosso dia a dia, que é onde nós estamos muito nas nossas correrias, né? Achando que podemos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, estamos gastando energia, correndo atrás das coisas. Precisamos nos aquietar e entender que o Senhor é Deus, é Ele que faz por nós. Sim, o Senhor é Deus, é Ele que faz por nós, mas não é isso que o salmista está dizendo. Aqui nós vemos uma ordem direta para as nações, para aqueles que estão se levantando contra o Senhor, para aqueles que estão se levantando contra os ungidos do Senhor. É uma ordem para se silenciarem na presença de um Deus tão poderoso como esse. Todos devem permanecer em silêncio e lhe prestando reverência devida. Esse é o nosso Deus. Que quando Ele se levantar contra todos esses que têm passado todas essas gerações, se levantando contra o ungido do Senhor, vai chegar o tempo em que todos eles precisarão ficar calados, simplesmente pela presença de Deus. O temor será tanto, que só restará silêncio e exclamar a exaltação do Senhor, nosso Deus. É esse Deus que o salmista começa dizendo que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro que não nos desampara. E ele vem dizendo exatamente isso no último verso dos Salmos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, que nós podemos confiar. No meio do caminho ele lembra o povo, o Senhor dos exércitos está conosco, não tema, vamos junto, o Deus de Jacó está conosco, Ele não vai nos desamparar. E as coisas continuam acontecendo e assolando, e vem dias bons, e vem dias maus. Uns dias nós choramos, outros dias nós sorrimos, e as coisas vão acontecendo, e Ele vem dizendo novamente: irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está acima de todas as nações e reinos. Ele é capaz de desfazer grandes poderios militares. Ele é capaz de extinguir batalhas, guerras. Deus é o governante supremo do universo. E a sua vontade prevalecerá sobre todas as coisas e sobre todas as nações. Meus irmãos, diante disso nós podemos chegar a uma conclusão. Que esse salmo, ele vem nos trazendo uma mensagem de confiança e esperança em Deus, que nos lembra que nós podemos confiar em sua proteção, que nós podemos usufruir da sua presença e que Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Mas Ele também diz que quando nós enfrentarmos as tempestades da nossa vida, nós podemos descansar nesse Deus, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a sua vontade prevalecerá sobre todas as nações, sobre todas as coisas.
Sabe aquela pessoa que não larga do seu pé, que te persegue, que só te causa mal, que só fala mal de você? Sabe aquelas dificuldades que costumam amanhecer com você lá, quando você tira a cabeça do travesseiro e levanta, aí você lembra daquele problema? Deus prevalecerá sobre todas essas coisas. Mediante a isso, queridos, a certeza, eu queria trazer algumas aplicações para que os irmãos possam refletir sobre tudo isso que foi dito nessa noite. A primeira delas é que quando você estiver se sentindo assustado ou sobrecarregado, lembre-se que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Podemos encontrar conforto e paz na presença de Deus, sabendo que Ele está conosco todos os dias e em todos os momentos. Deus, Ele não se ausenta em nenhum instante. Você pode não enxergá-lo, mas Ele está lá. Você, de repente, por causa da tribulação do seu coração, você pode não senti-lo, mas Ele está lá. Confie nisso. Em momentos de conflito, confie em Deus. Ele é capaz de trazer paz e harmonia, mesmo em meio à maior das turbulências. É Ele que é a nossa fonte de paz. É Ele que pode nos dar tranquilidade. É Ele que pode nos dar refrigério. Mesmo em meio a uma crise pessoal, como uma doença, ou um problema financeiro, ou qualquer outra coisa que possa tirar a sua paz, lembre-se que Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é capaz de nos ajudar em todas as necessidades e podemos confiar nele para superar os nossos desafios. Se o seu coração estiver desesperançoso, lembre-se que Deus é capaz de transformar situações difíceis em bênçãos e que podemos confiar nele para nos guiar e nos proteger ao longo do nosso caminho. Querido, sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele não é isso ou aquilo, que Deus é tudo. Deus, Ele pode ser simplesmente alguma coisa, como Ele pode ser todas as coisas. Qual o socorro que você precisa? Qual a angústia que tem te assolado? Deus é o seu refúgio. Ele é o seu socorro. Para aquele que está triste, Deus é a alegria. Para aquele que está doente, Deus é a cura. Para aquele que está em meio à confusão, Deus é a paz. Para aquele que está fraco, Deus é a força. Para aquele que está perdido, Deus é o caminho. Para aquele que está desesperançoso, Deus é a esperança. Para aquele que está condenado, Deus é a salvação. O que Deus precisa ser para você essa noite? Ele é tudo. Ele é tudo. Mas de repente há algo particular no fundo do seu coração que você precisa falar assim: Senhor, lembra daquele socorro bem presente que o Senhor falou lá na tua palavra? Eu preciso dele agora. Eu preciso. Não é fácil. Não é difícil. Nunca nos foi prometido facilidade. Cristo, Ele diz a seus discípulos, essa palavra se permeia e perdura até nós hoje, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é nessa palavra que nós precisamos confiar. É no que Jesus nos deixou de ensinamento, é no que Jesus fez por nós. Não há problema nenhum, queridos. Não há problema nenhum que o Senhor não possa resolver. Não há nada que o Senhor seja capaz de fazer. De repente, o que precisa para os nossos corações hoje é força do Senhor, para que nós possamos esperar o tempo dele sobre nossas vidas. Talvez o que tire a nossa paz hoje é justamente não saber esperar o tempo do Senhor.
e de repente hoje ele precisa ser o nosso tempo. Vamos orar? Deus, nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor, Pai, e somos gratos pela Tua palavra, que nos fortalece dia após dia. A Tua palavra